Fala aí, voltando para mais um vídeo aqui da saga Historiando Dark Souls, depois de pular uma semaninha. E mais uma vez, esse vídeo aqui vai ser referente à última live, onde a gente explorou a Fortaleza de Sen e Anor Londo. E eu já vou adiantando que Anor Londo me decepcionou bastante em questão de informação e conteúdo. Vou explicar melhor no vídeo, bora! Então, logo depois que a gente toca os dois sinos, o jogo corta para uma cena e a gente vê um gigante abrindo a Fortaleza de Sen. Então a gente pode finalmente entrar lá e ver o que tem lá dentro. E bem, a gente não comentou nos últimos vídeos, mas lembra que eu falei sobre muita gente tá em Anor Londo, pessoas de regiões diferentes e tudo mais? Lá na Fortaleza de Sen, a gente encontra o Siegmeyer. Sim, o Siegmeyer de Catarina, ele tá lá sentadinho desde o começo do jogo, enquanto a gente tá fazendo as outras coisas, e ele quer passar. E todo mundo conhece o nosso Cavaleiro Cebolão. Mas eu fiquei curioso com uma questão. O nome do nosso Cebolão aqui do Dark Souls 1 é Siegmeyer. E a gente também conhece a filha dele, a Sieglind. E todo mundo sabe que no Dark Souls 3 a gente tem o Siegward, que é mais um desses Cavaleiros Cebolão, lá de Catarina. E se vocês notaram aqui enquanto eu tô falando, todos eles têm uma coisa em comum no nome deles, que é a palavra Sieg. E aí eu fui atrás do que significava esse Sieg. E nas pesquisas eu vi que Sieg significa vitória em alemão. Então sim, todos os Cavaleiros de Catarina que a gente conhece, eles carregam essa palavrinha de vitória antes do nome. Mas o que significa o resto do nome deles? Então, no caso do Siegmeyer, que é o primeiro que a gente conhece, Sieg significa vitória em alemão, e nas minhas pesquisas eu encontrei Meyer no sentido de administrador. Então, se a minha interpretação for correta, Siegmeyer pode significar algo como aquele que gerencia a vitória, ou que acompanha a vitória, vamos colocar assim. O que para a narrativa do jogo faz algum sentido, já que o Siegmeyer ele acompanha a gente por quase toda a jornada. É bem interessante isso. E é também uma piadinha com ele mesmo, porque ele é péssimo pra gerir a jornada dele. Ele tá sempre preso em enrascadas e a gente tem que ficar ajudando ele. Eu acho isso muito bacana. Ainda no Dark Souls 1 a gente conhece a Sieglinde, que é a filha do Siegmeyer. E a gente já sabe que Sieg significa vitória. Linde teria esse sentido de beleza, de graça, além de ser um nome feminino. Mas também eu vi referência como sentido de divisão, de limite. E eu acho interessante porque essas duas interpretações fazem sentido, né? Porque seria a Sieglinde, ela poderia ser a delimitadora da conquista, da vitória, da jornada, e também uma bela jornada. E é interessante porque um pouco que as duas coisas fazem sentido, já que quando a gente segue a história do Siegward e encontra ela e tudo mais, e evolui até o final, a gente encontra o Siegmeyer e a Sieglinde lá no Ash Lake. E o Siegmeyer provavelmente vai estar morto. Acho que tem uma chance dele terminar vivo a questline dele, mas eu não sei como é. Então é isso, no final da jornada deles dois, a gente vai ter, além de ela representa ali naquele final limite, o ponto final, o fim da jornada do Siegmeyer. E foi uma bela jornada, a gente tem que admitir. Apesar dele não ter conquistado grandes coisas igual a gente como jogador e como morto-vivo escolhido conquista, a gente tem que admitir que não é qualquer um que consegue andar ali por Lordran e fazer o tanto de coisa que ele fez. Então sim, é muito legal pensar na conclusão da história deles baseado nos nomes, assim, eu pessoalmente achei bem interessante. E eu sei que é do Dark Souls 3, mas só pra gente concluir aqui, né, os nossos Cavaleiros de Catarina, o Siegward, que seria Sieg, vitória, e o Ward, protetor, guardião. Então o Siegward ele pode ser interpretado como o guardião da conquista, o guardião da vitória, o guardião do triunfo. O que é interessante, porque além dele acompanhar a gente pela história inteira, ele também é um guardião de uma das espadas que servem para derrotar o Yorm, né? Então sem ele pode ser que seria muito difícil a gente chegar onde a gente chegou e derrotar o Yorm e avançar na história do jogo e tudo mais. Então, interessante, assim, gostei dessas. E só um detalhe que eu achei interessante é o fato de que é dito que as armaduras que representam muita honra para os Cavaleiros de Catarina são zoadas, né? As pessoas que são de fora de Catarina zoam com essas armaduras porque elas têm um formato esquisito e que deixa eles muito irritados. Eu acho isso uma maldade porque é uma belíssima de uma armadura que protege muito bem. E entrando finalmente na Fortaleza de Sen, o interessante da Fortaleza de Sen é que ela parece não só ser um lugar onde a gente vai passar por desafios e chegar do outro lado, mas ela também parece uma espécie de depósito militar, em certa medida. Porque primeiro, quando a gente entra na Fortaleza, depois que a gente passa por aquela entradinha, a gente tá na primeira ponte e você olha pra baixo, onde estão lá os demônios de Titanita, eles estão naquele pântano pegajoso e tudo mais, né? Aquele pântano, na verdade, é Alcatrão. E dando uma pesquisada, eu vi uma explicação que faz sentido, que aquele Alcatrão poderia estar ali justamente para tornar escorregadio para os demônios que estão ali embaixo não subirem e atrapalharem a vida de lá de cima, né? Não saírem para a cidade. Eu achei essa explicação muito interessante. Mas também Alcatrão tem um uso militar muito forte. Então, pela Fortaleza de Sen parecer muito um depósito, eu consigo imaginar aquele Alcatrão como combustível incendiário para armas. A gente via lá em cima, né, os gigantes jogando bombas a todo momento, então pode ser sim o combustível que eles estão usando para jogar aquelas bombas explosivas. E o Alcatrão também serve, por exemplo, para impermeabilizar navios e
e coisas do tipo. Então, Alcatrão, somado daquele monte de armadura que a gente vê espalhadas em várias salas ali na Fortaleza de Sen, me faz pensar que ele poderia ser um depósito militar dos Cavaleiros de Anor Londo, porque as armaduras são as armaduras, né, dos Cavaleiros de Anor Londo, o que me faz acreditar que provavelmente o Sif, sim, o dragão Sif, adaptou aquela fortaleza por necessidade para ser uma provação, né, para os mortos-vivos não chegarem a Anor Londo. Por que eu tô dizendo isso? Porque, como eu já disse, né, a gente tem várias referências ali na fortaleza de que era um depósito provavelmente militar, dado as coisas que eu já comentei. Mas a gente não tem nenhum cavaleiro que usa aquelas armaduras ali. O que a gente tem são esses homens-cobra, né? E quando a gente acha aquele anel dourado da serpente, é dito lá que os homens-serpente, eles são, na verdade, dragões mal formados. E a gente sabe que o Sif, ele trabalha com dragões porque ele tá buscando a imortalidade, então ele fica criando e fazendo experimentos com dragões e criando espécies mal formadas, que me levam a interpretar esses homens-serpentes como experimentos que não deram tão errados assim, que ele acaba usando como soldados. E uma coisa que corrobora isso que eu tô dizendo é o fato de que a gente também encontra eles lá dentro da biblioteca do Sif. Então, sim, podem ser soldados dele, ele levou para aquela fortaleza e adaptou para que fosse mais uma provação para o morto-vivo escolhido não chegar a Anor Londo. E sobre a Fortaleza de Sen, o nome Fortaleza de Sen, eu fiquei pensando quem é esse Sen que é dono da tal fortaleza, né? E eu acho que é uma falha de tradução, porque Sen em japonês significa 1000, então seria algo como a fortaleza dos mil perigos, a fortaleza das 1000 provações, algo do tipo assim, das 1000 armadilhas. Acho que essa tradução faz mais sentido do que fortaleza de Sen, sendo que Sen em japonês é um número, não é um nome, porque se fosse um nome a gente não tem referência nenhuma sobre quem é esse Sen. Eu até pensei em fazer uma analogia de Sen com Sin, de pecado em inglês, mas eu acho que não faz muito sentido porque pecado não é algo que se aplica ali dentro. E mais uma coisa que reforça pra mim que aquela fortaleza foi fechada pelo Sif é que quando a gente chega no Golem, eu já vou falar sobre o Golem, mas quando a gente passa pelo Golem e tenta caminhar até Anor Londo sem pegar aquele núcleo que tem ali no meio, a gente vê que o portão pra Anor Londo tá fechado, tá concretado, não tem como você passar. Ou seja, mesmo que você passe pela fortaleza e derrote o Golem, você não consegue acessar a fortaleza caminhando. Você precisa subir e escalar os muros. E quando a gente consegue passar por todas as provações e chegar lá no topo da fortaleza, a gente volta a encontrar alguns cavaleiros de Burke que a gente já tinha encontrado antes. E a gente pode interpretar isso como alguns outros mortos-vivos que conseguiram passar pela fortaleza e chegar até lá em cima, mas não conseguiram passar do Golem. Eu acho essa interpretação bem interessante porque não tem outro motivo para eles estarem ali em cima. Não tem outro motivo para eles estarem ali em cima. Eles não fazem parte da proteção da fortaleza. Como a gente sabe, aqueles cavaleiros eles não fazem parte de Lordaeron, eles são cavaleiros de outras regiões. Então pode ser que eles estavam perseguindo, conseguiram passar da fortaleza, mas não tiveram sucesso em derrotar o Golem. E vocês também sabem que quando a gente chega no teto, a gente encontra dois gigantes que ficam tacando bombas, né? Um antes ali da primeira bonfire e o outro que, se a gente não derrotar ele, fica tacando bombas lá na arena do Golem. E uma coisa que eu achei interessante de prestar atenção nesse gigante, junto com aquele outro gigante que também abre o portão pra gente quando a gente toca os sinos, é que eles estão acorrentados. Então eles são gigantes mantidos como escravizados, que é interessante de pensar, visto que são os primeiros gigantes que a gente encontra no jogo. A gente não viu outro gigante antes deles. Então a primeira impressão que a gente tem dos gigantes são que eles são acorrentados e obrigados a trabalhar infinitamente. Mas por que eu achei interessante destacar isso? Quando a gente chega em Anor Londo, avançando rapidinho pra Anor Londo e depois a gente volta pra Fortaleza de Sen. Os primeiros mobs que a gente vê são aqueles guardas gigantes. E eles são guardas gigantes, porque se a gente olhar a armadura que o gigante ferreiro vende pra gente, ele vende exatamente armaduras de gigantes. E se a gente ler aqui, ó, vai estar escrito que são armaduras de gigantes sentinelas de Anor Londo. Ou seja, aqueles guardas que estão ali dentro, imponentes, grandes, com aquelas armaduras, eles também são gigantes, que também são controlados por Anor Londo. A diferença é que eles não estão acorrentados. Agora, o que dessa diferença, eu não sei exatamente dizer. Não sei se é algo da ilusão do Gwyndolin, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas pode ser alguma coisa, né? Algum controle que ele tenha. E na verdade, aqueles gigantes que estão de armadura, eles nem estão ali na verdade, né? Ou são malucos e estão só controlados mentalmente, ou são guerreiros fiéis a Anor Londo, igual os Silver Knights que a gente encontra lá dentro. Bom, eu não sei, eu só sei que tem essa diferença e eu achei muito interessante. Talvez a gente ainda descubra mais coisa mais pra frente. Mas voltando pra coisa que a gente vê ali na Fortaleza de Sen, a gente também encontra o Ricard, que é um morto-vivo que tá ali em cima na fortaleza. E sobre o Ricard eu queria fazer dois comentários. O primeiro comentário é que a armadura dele parece que é uma armadura do Oscar de Astória. Então eu acredito que o Ricard também é de Astória. E quando a gente derrota o Ricard, ele dropa pra gente a rapieira dele, que é super adornada. E nela tá descrito de que, além dele ser uma espécie de mito, ele é alguém que nasceu na realeza e que resolveu abandonar tudo e ir numa jornada e nunca mais foi visto, né? Ele sumiu no norte, ele sumiu em Lordaeron e a gente acaba encontrando ele ali perdido, né? Já como Hollow. Bom, e finalmente vamos chegar no Iron Golem, né? Sobre a luta do Iron Golem, eu não tenho muita coisa a comentar. A luta é... Bem, ele é um guardião, tá ali protegendo o portão, que já tá selado, né? O portão já tá fechado. Mas o
que é interessante do Golem? É interessante depois que a gente derrota ele, a gente vai ver a descrição. Primeira coisa, quando a gente derrota ele, a gente consegue comprar o set dele lá daquele mercador lá do Zena. Na verdade, o nome dele é Dormhall. O Zena é de onde ele veio, né? Eu confundi, desculpa. E quando a gente lê a descrição, a gente vê que é uma armadura gigante, pesada, e que ela não é nada sem o núcleo dela, né? Que é o item que dropa quando a gente derrota o Iron Golem. E quando a gente vai ver, na verdade, o que é esse núcleo, a gente descobre que ele é um pedaço de osso de dragão ancestral. Então o Golem ele funciona com um osso de dragão ancestral, que dá energia pra ele se movimentar e ser o que ele é, que a gente conhece lá no jogo. Tanto que uma das armas que a gente consegue obter com o núcleo do Golem é o punho de osso de dragão. Eu tô traduzindo do inglês, eu não sei como é que é o nome em português. E na descrição desse item é dito que os deuses eles colocaram o poder de almas e da alma deles nesse osso para poder ele se tornar um núcleo para ser usado, né, como o núcleo do Golem. Então, interessante a gente pensar nisso. Agora, sobre os demônios de Titanita, que eu tinha mencionado, mas não abordei sobre, e é bem rapidinho. Quando a gente derrota eles e obtém o pedaço de Titanita, né, a Titanita demoníaca que dropa deles, é dito que esses demônios eles são a manifestação do poder da Titanita que carrega, né, essa Titanita demoníaca que surgiram após o desaparecimento do Ferreiro Sem Nome. É só isso a descrição do item, não vi nada muito além disso, a gente não encontrou nada muito além disso, mas eu achei interessante de trazer e de vocês saberem também. Só que eu fiquei pensando sobre aquela arma deles, que também não achei uma descrição muito profunda, mas a arma deles eles têm um ataque de raio, né? E ataque de raio em Dark Souls, como a gente sabe, é usado para derrotar dragões. O que me fez pensar que essa Titanita demoníaca, ela provavelmente é o material usado para as armas que lançam raios, tipo a lança lá do Ornstein, por exemplo. Não sei se é o caso, mas eu achei interessante de pensar nisso, porque eu não consigo ver um outro motivo para esses demônios de Titanita usarem esse poder de raio, né? Eles não são armas, eles só são manifestações do poder da Titanita. Então, sei lá, só para reforçar o fato de eu achar que a Fortaleza de Sen era um depósito militar, é a existência de vários demônios de Titanita lá dentro. Porque como eu acabei de falar, a Titanita demoníaca é a manifestação da Titanita usada para armas, e faz sentido você ter um ferreiro de armas dentro de uma fortaleza militar, né? Então é mais um reforço. E antes de a gente entrar em Anorlondo, eu quero falar sobre uma arma ainda que a gente encontra lá dentro da Fortaleza de Sen, que é essa espada curva aqui. Dita aqui que ela foi criada pelo Astor, que é o Earl de Carim. Eu achei interessante trazer isso aqui, por quê? Porque a gente conhece alguns NPCs de Carim, tipo o Oswald, o Lautrec, e no Dark Souls 3 a gente tem a Irina e o Aegon. Então, sim, é mais uma região do mapa onde a gente vai ter mortos-vivos que estão caminhando pra lá. Mas eu achei interessante que a gente só conhece Carim, igual a gente conhece Catarina, através de NPCs que estão vivos, né? A gente não vê NPCs Hollows de Catarina, nem NPCs Hollows de Carim. Eu não sei o motivo, mas eu achei interessante de pensar. E eu disse que a gente ia chegar em Anorlondo, só que eu menti. O vídeo acabou ficando muito mais longo do que eu pensei. Eu cheguei a gravar um pedacinho falando de Anorlondo. Anorlondo não ficou tão legal assim, não foi tão rico de informação quanto eu pensei, mas eu quero abordar isso com mais calma. Então vou encerrar o vídeo aqui para ele não ficar com mais de 20 minutos. E bem, nesse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha dito alguma coisa interessante para vocês. Valeu!